me ilumine, que me dê condições para eu corresponder a essa expectativa. Peço muito, sim, porque sei da responsabilidade que tenho. Então, além da gratidão que eu tenho pelo povo paranaense, a honra, né, de representá-los no Senado, também tenho aí a gratidão a Deus e o pedido de iluminação pela responsabilidade que me cerca. Senadora, também a gente aqui, através da gente poder acompanhar no seu programa eleitoral e que destacou muito, gostaria de saber como é que a senhora vai lutar por essa bandeira em questão aí das drogas, né? Até hoje a gente leu uma matéria, né? A própria mãe pagou pela vida aí do seu filho e principalmente hoje que está crescendo muito é o crack, senadora. Isso é uma tragédia, né? E como mãe eu entendo que essa mulher passou, né? De chegar a fazer um pagamento para que a vida do filho não seja tirada. Infelizmente esse é o grande drama que nós temos na sociedade brasileira hoje. E eu quero estar lá para que a gente possa realmente votar propostas e políticas para acabar com as drogas, com o tráfico. Acabar também não sei se a gente consegue, né, Hélio, porque é um problema muito grande, mas minorar, ter polícia na rua, ter estrutura para atender uma mãe que precisa, ter programa de prevenção. A Dilma já falou várias vezes do Programa Nacional de Combate ao Crack, eu estou com ela nesse programa, nós vamos votar no Senado Federal o Sistema Único de Segurança Pública, que dá mais dinheiro à polícia, às polícias estaduais, à Polícia Federal, agora teremos o Exército também nas fronteiras, um conjunto de ações para ajudar. Eu acho que nós temos que fazer com o combate às drogas e ao crack aquilo que o presidente Lula fez no início do seu mandato em 2002, há 8 anos, que foi uma ofensiva muito grande no combate à miséria e à pobreza. Acabar com a miséria e a pobreza no país. Hoje a gente ainda tem pontos de pobreza, até de miserabilidade. Mas com certeza, se a gente olhar o Brasil, ele é outro. As pessoas estão comendo, estão tendo acesso à renda, estão tendo acesso a emprego. Nós temos uma outra realidade. E nós vamos ter que nos esforçar muito para que a gente possa ter esse mesmo empenho de governo e sociedade no combate às drogas. Eu vou ser lá, com certeza, uma lutadora incansável para a gente poder vencer esse problema que hoje afeta milhões de brasileiros. Também, senadora, o que acabou também dando em destaque bastante também agora nessa reta final, até para presidente da República, em questão do aborto, né? Nós tivemos aí, então, como é que a senadora também está trabalhando, como é que também a Dilma Rousseff vai trabalhar nessa questão. Também, segundo a imprensa, a própria Gazeta do Povo, anos atrás também, o próprio José Serra também foi questão aí do aborto. Como é que está em questão aí desse tema, senadora? Olha, eu sou contra a legalização, a descriminalização do aborto. Sempre fiz essa discussão e sempre defendi no meu partido que a gente não tinha que tomar posição. O PT tem uma posição que eu me reservo o direito de não segui-la, não só eu, várias pessoas, né? E o que a Dilma falou numa entrevista é que ela respeitava essa posição do PT de descriminalização do aborto e que dizia que isso era uma questão de saúde pública e que não cabia à presidência da República decidir, e sim ao Congresso. E ela tem razão, cabe ao Congresso. É no Senado, na Câmara, que nós temos que fazer esse debate de acordo com as posições da sociedade brasileira, mas, sobretudo, de acordo com as nossas convicções e valores morais, religiosos que nós temos, né? Eu já falei aos paranaenses, inclusive numa carta que dirigi aos cristãos, que a minha posição no Congresso Nacional vai ser contrária à descriminalização do aborto, independente da posição que o meu partido tem, né? E a Dilma também é uma mulher a favor da vida. Aliás, é mãe, é avó, é uma pessoa que lutou pela democracia e fez parte de um governo, Hélio, que foi o governo, sem dúvida nenhuma, na história desse país, que mais defendeu a vida e que mais emancipou as pessoas. O governo do presidente Lula tirou mais de 31 milhões de pessoas da miséria, isso é o volume da Argentina, de pessoas da Argentina, reduziu os índices de mortalidade materna e infantil, aumentou o salário mínimo, aumentou o emprego, fez o Brasil ser reconhecido internacionalmente. E a Dilma foi braço direito do Lula, foi a pessoa que mais lutou para que isso acontecesse. Então, o que está acontecendo hoje é uma campanha baseada no preconceito, na discriminação e principalmente na mentira. Eu fico muito triste com isso. Eu lembro, Hélio, a campanha do presidente Lula de 89, em que o pessoal dizia que o Lula ia fechar as igrejas, que o Lula ia fazer invasão de terra, que o Lula ia dividir a casa das pessoas, né? Falando um monte de coisa da Dilma, que ela não é uma pessoa religiosa, que ela é a favor do aborto, que ela é contra a vida. Nós levamos 4 eleições para eleger o Lula.
E aí depois descobrimos que ele seria o melhor presidente da nossa história. Não dá para deixar que temas de preconceito, né, que posições de preconceito tomem conta da campanha e a gente deixe o medo vencer a esperança. Eu espero sinceramente que essa não seja a tônica da campanha no segundo turno. Senadora, nós também gostaríamos aí de saber, em relação também, questões aí das propostas. Como é que a senhora poderá trabalhar as suas propostas aí dentro do Senado Federal? Olha, eu tenho um compromisso grande com a sociedade paranaense, das propostas que fiz durante a campanha. Vou encaminhar todas essas propostas, mas acho que a minha primeira ação no Senado Federal vai ser uma ação de unificar as posições da bancada e das lideranças paranaenses. Eu quero conversar com todos os políticos eleitos, deputados federais, estaduais, independente do partido, com o governador eleito, para que a gente possa ter uma prioridade para o Paraná e poder, de fato, investir naquilo que vai melhorar a vida das pessoas, né? E não no que vai piorar. Então, a minha primeira ação vai ser essa ação de fazer uma composição com todos aqueles que têm vontade de melhorar a vida dos paranaenses. Vai ser a ação de buscar a unidade. E depois apresentar os projetos que eu me comprometi, da capacitação das mulheres, da geração de renda, da aposentadoria da dona de casa, de trazer mais escolas técnicas para o Paraná, de combater a violência familiar, de proteger nossas crianças, um conjunto de medidas e de projetos de lei que nós vamos apresentar lá. Senadora, também em relação questão também, a senhora teve aqui em Prudentópolis recentemente, e é uma pergunta também do professor Montani e também da população da região norte, inclusive a senhora teve que voltar de carro de lá também, em relação, se caso, claro que se caso também a própria Dilma se continuar aí se eleger, em questão do asfalto que poderá acontecer, se poderá ou não, como que a senhora defenderá essa bandeira para a ligação Ijaciaba, senadora? Olha, nós já tínhamos nos comprometido, inclusive com o professor Montani, e aí que nós lutaríamos por isso. Claro que eu tenho que chegar lá no Senado, ver a disposição orçamentária, ver como que nós podemos colocar, seja emenda no orçamento ou uma articulação com o DENIT junto com o governo do Estado, para a gente poder desenvolver esse projeto. Mas eu tenho um compromisso de, no meu mandato de Senado, a gente encaminhar e tentar resolver. Eu acho que tanto aí como em Prudentópolis, como em outras regiões do Estado, nós precisamos ter uma atuação forte nessa área de infraestrutura rodoviária. Sem acesso a gente não tem liberdade, né? Sem acesso não tem desenvolvimento. Eu sei muito bem o que é ter estradas mal conservadas, não ter asfalto, a dificuldade de transitar. Então eu tenho um compromisso e isso vocês vão poder cobrar de mim e nós vamos conversar muito sobre esse tema ainda. Senadora, a gente está conversando também com a população aqui de Prudentópolis e a gente vê uma coisa também, questão da nossa região aqui, a região centro-sul do estado do Paraná, é muito abandonada. Gostaria de saber como é que a senhora também vai defender a nossa bandeira, os nossos direitos em relação à nossa região Centro-Sul, porque é sempre a última região a ser atendida pelos projetos e gostaríamos aí que a senadora Gleice Hoffmann olhasse com bastante carinho, porque eu sei que é uma pessoa que realmente vai olhar com isso e realmente é uma carência muito grande da nossa região Centro-Sul, senadora. Eu concordo com você e a gente tem acompanhado um pouco aí a situação da região, até através do relato das pessoas, dos companheiros, das visitas que nós tivemos. A primeira coisa, Érico, que eu posso me comprometer é de estabelecer um diálogo com a região. Chamar os prefeitos da região, as lideranças públicas, políticas, sociais e econômicas, para a gente saber o que é prioridade. Porque não posso chegar no Senado Federal e eu estabelecer as prioridades da região Centro-Sul. Até porque não é uma região em que eu moro e que eu vivo o cotidiano. Eu visito, conheço, mas não vivo o cotidiano. Eu tenho que defender no Senado e perante o governo federal aquilo que as pessoas da região querem. Então eu quero ter um mandato em que eu possa fazer várias reuniões regionais e estabelecer conselhos que possam me orientar sobre os principais projetos e aquilo que é essencial para a região. Então eu tenho um compromisso de chegar aí, me reunir com as pessoas, fazer um diálogo, isso eu vou começar já no início do ano que vem,
todas as regiões do Paraná, para saber o que a região Centro-Sul espera da senadora Gleice e como eu, no Senado Federal, posso me comportar para ajudar melhor. Se é na área de infraestrutura, se é na área de educação, se é na área de produção, se é na área de atração de empresas, de investimentos, e aquilo que é o foco. Eu acho que um bom planejamento, ainda que demore um pouco mais nas ações, ele faz mais efeito do que a gente começar a querer ter ações e que não condizem com a realidade, com a expectativa ou com a necessidade da região. Eu quero agradecer então pela sua atenção à reportagem da Rádio Cidade e pela primeira vez a senhora está falando à comunidade de Prudentópolis e eu fico feliz de ter uma pessoa como a senhora para nos representar no Senado. Eu tenho certeza que não só as pessoas que votaram aqui na senhora em Prudentópolis, mas como todo o estado do Paraná vão ter realmente o seu voto valorizado lá em Brasília, senadora. Muito obrigada, Hélio, a você, a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a toda a população de Prudentópolis, da região. Votação muito expressiva que eu tive aí, né? A votação muito expressiva que eu tive no estado do Paraná. Então, quero agradecer de coração. Vocês podem contar que vão ter uma senadora de Prudentópolis, da região Centro-Sul, e mais do que isso, uma mulher que vai lutar muito para que a gente consiga realizar projetos que beneficiem o nosso povo e a população paranaense. E também quero pedir a Deus que me ilumine, né, que me dê suas bênçãos para que eu possa cumprir aí todos os nossos compromissos e também a expectativa que a população teve ao depositar o seu voto em mim no dia 3 de outubro. Muito obrigada a todos vocês. Muito bem, tivemos então via telefone a entrevista com a senadora Gleice Hoffmann, senadora eleita aqui pelo estado do Paraná, inclusive a mais votada.